o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 21, diz: Assim afirma Yahvé Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos e outros tantos sacrifícios, e devorai toda esta carne vós mesmos, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedece a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, aqui está aquele episódio do profeta Jeremias, que é um profeta, mais um profeta levantado para falar ao próprio povo de Deus. Essas coisas são complicadas e sempre que estamos nesse contexto, eu lembro de um homem que uma vez me ligou e quando nós falávamos certas coisas sobre várias igrejas, um homem me ligou e disse: estive vendo seus folhetos, estive assistindo seus trabalhos na internet. Eu queria te dar um conselho, porque eu sou pastor, sou aposentado, eu conheço Bíblia de capa a capa, e eu queria te dar um conselho. Sou da presbiteriana. O dia que o presbiteriano puder me aconselhar, meu irmão, eu me mato. Aí, larga a vida desses homens para lá, deixa eles de mão, segue a direção que Deus te dá. Eu disse para ele: mas eu estou fazendo isso, estou seguindo a direção que Deus me dá. Ele: não, mas deixa eles para lá, prega o evangelho. Eu falei: eu estou pregando o evangelho. Aí depois de uns 2 minutos dele pensando que poderia me convencer, porque muita gente pensa que pode me convencer em alguma coisa, até a minha mãe já pensou que poderia me convencer. E eu disse para minha mãe: se eu pisar aqui e você tentar me dar conselho, eu nunca mais piso aqui. Eu não vim aqui para receber conselho seu, porque a minha experiência de vida é bem maior que a sua. Eu conheço Deus, coisa que você nem sabe se existe. E a minha mãe parou de me dar conselho. Mas o pastorzinho presbiteriano, ele dizia: larga eles de mão. Eu disse assim: pastor, olha só. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava em falta, o que Deus fazia? Ele disse assim: não, eu sei. Deus levantava profetas no meio do seu próprio povo para repreender a nação. Eu falei: então,
E o senhor acha que o povo evangélico está andando certo ou errado? Não, está errado, está tudo corrompido. Então, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. O profeta levantado para chicotear as nações evangélicas se chama Tupirani. Não, mas não. Eu falei, pastor, olha, não vamos mais perder o nosso tempo, nem o seu e nem o meu. O senhor não vai me convencer a me calar. Então você não aceita conselho? Eu falei, de jeito nenhum, nem do meu pai, nem da minha mãe. Aí falou, então tá bom, então tá, fica com Deus, usa outra expressão, passar bem, não sei, uma outra expressão que eu não me lembro. Falei, amém, igualmente, que Deus abençoe também o senhor, tá. E aqui Jeremias é esse cenário, Ezequiel foi esse cenário, e tantos quantos outros profetas Deus levantou. O caso de Ezequiel, por exemplo, foi uma coisa bem terrível até. Ezequiel sentiu que ia ser morto, aí Deus vem e diz assim, não, eu vou ser contigo. Eles têm a face de pederneira, mas eu faço a tua face como diamante. Hoje nós temos as brocas diamantadas, que são usadas para furar pedreiras, né? É uma coisa realmente impressionante. Eu vi uma pessoa usando e eu falei, que isso aí? Como que você consegue furar essa rocha com essa facilidade? Ele falou, não, broca diamantada. Aí eu liguei logo, uma coisa a outra, falei, tá, já entendi. Então o diamante é muito mais duro do que essas rochas, essas pedras, é o que a gente chama de pedra de fogo, montanha. Então Deus falou, o Ezequiel, eu vou fazer a tua face como diamante, porque a deles são pederneira. E quantas vezes nesse ministério Deus já não nos tem mostrado como diamante? Deus até falou, tu és o meu diamante. Ou seja, irmão, que outro povo tem coragem de ir na frente da igreja do Silas Salafrário e fazer o que nós fizemos? Que outro povo tem? Vocês são diamantes de Deus. Ninguém tem essa coragem. E ele não saiu, né? Não saiu, ele estava lá. Não saiu, não sei por que não saiu. Podia sair, latir, nós íamos continuar e acabou a história. Porque nós saímos sempre para cumprir uma missão. E só voltamos para casa quando a missão é cumprida. Eu estava ali, eu vendo o horário passar e Deus me deu uma palavra, eu esperei, lancei a palavra, a minha esposa já tinha me chamado, quando eu lancei aquela palavra, ela falou assim, eu vi um anjo agora aí na frente do povo fazendo assim, acabou. Eu falei, não acabou mesmo. Já tinha lançado a palavra, reuni, vamos embora, povo. Aí alguém falou assim, e o grito? Eu falei, pera aí, guerreiros! E fomos embora. Então, irmão, é tudo cronometrado. Por isso, quando a gente diz assim, irmão, tantas horas, é tantas horas. Acabou. Eu tenho essa experiência com Deus. Deus já me mandou para outras cidades aqui do Rio de Janeiro, já estive em Macaé, já tive em outros lugares, Campos, e Deus falou assim, tu vai chegar nesse lugar, tu vai pegar o ônibus de tantas horas, vai chegar lá, vai trabalhar até tantas horas, quando der tantas horas, tu vai para a rodoviária e pega o ônibus. É assim que tem que ser. Aí tem gente que diz assim, o cara teve lá em tal lugar e saiu fugido. Eu não saí fugido, eu saí sob ordens, e é melhor obedecer do que sacrificar. Se Jesus mandar ficar lá, meu irmão, encara um exército, encaro mesmo. Tem esse negócio de fugir não. Jesus nos tem mandado fazer a obra, não nos tem mandado fugir nem correr, amém? Quando ele disse assim, escondei-vos, nós construiremos os melhores abrigos para nos esconder, mas quando ele disser, vai fazer a obra, vai para o campo de batalha, luta lá, eu vou dar a vitória, e também vou recolher os meus mártires, a gente vai e acabou a história. Mas fugir, se esconder, só se Jesus der ordem. Como que tu vai pregar se tu ficar escondido? Ainda mais hoje, na tecnologia de hoje, em que o camarada pega o telefone e liga para o comando, para onde ele quiser. Como que se esconde nos dias de hoje? Eu vi uma turma presa aqui na Tijuca com pedofilia, propagação da pedofilia. A federal esquadrinhou o camarada, deixou ele entrar online, quando entrou online, rastreou ele,
foi lá na casa dele e prendeu ele. Como é que se esconde nos dias de hoje? Já estão aí no encalço dessa vereadora que foi assassinada, porque o camarada simplesmente estava dentro do carro e viram a luz do celular acender, cercaram aquela área, mapearam e viram quem usou celular naquele momento ali, que ligação aconteceu naquela hora daquele lugar. Já está aí, ó, um monte de gente sendo apontada, sendo chamada para prestar depoimento. Quem se esconde nos dias de hoje? A China hoje é o país que tem o maior número de câmeras e investiram altíssimo. Do momento que tu sai da tua casa, vai para onde você quiser e volta, todos os seus passos são filmados. No centro da China, Pequim ali, ninguém escapa de nada, câmeras de altíssima resolução. É o país que mais investe em câmeras. Não se esconde no dia de hoje. Como alguém vai pregar o evangelho hoje escondido? Jesus não nos chamou para nos esconder, nos chamou para nos colocar como cidade edificada, posta sobre o monte, como lamparina acesa para se colocar no velador e não debaixo do alqueire. E a respeito de nós está escrito, irmão, as ovelhas estão na palma da mão do Senhor, e ninguém as pode arrebatar. Ele opera, ninguém impede. Jesus tem poder para parar o trovão lá no alto. Você acredita nisso? É uma loucura acreditar que Jesus tem poder de parar o trovão lá no alto. Tem mesmo? Um raio desce e Jesus pode parar ele no meio. Fica aí até que eu determine que tu desça. Você acredita nesse poder? Você acredita no poder de um Deus que abriu o mar vermelho e segurou as ondas? Passa, meu povo, só o meu povo, estou falando, vai. Passou o último, até um cabritinho ali, alguém pega o cabritinho, pegou o cabritinho, beleza, agora deixa o outro exército entrar. Entrou, beleza, entrou todo mundo, agora águas voltem, bruft. Que poder é esse, meu irmão? Você crê? Se você crê num poder desse, meu irmão, só te resta uma coisa: se tornar um cara folgado, abusado, intrépido. Quem crê num poder desse e vive isso, meu irmão, você crê que Deus te fez uma promessa tipo 1000, imagina 1000 pessoas do teu lado, 10.000 do outro lado, tu não vai ser atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 11.000, tu está no meio de 11.000 pessoas, e Deus diz assim: todos esses 11.000 vão cair mortos, e tu no meio deles vai ficar de pé. Irmão, eu vou confessar uma coisa para você, desde o começo da minha caminhada no Evangelho, eu li isso, e eu acreditei nisso, e eu vi pessoas dentro da igreja dizerem para mim o seguinte: não, isso não é real, porque não tem condições, isso é sentido figurativo. Figurativo uma vírgula, isso é real mesmo, porque esse Deus que faz a promessa é real e poderoso para cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, quando que precisa levantarem-se profetas e pregadores? Quando está tudo bem. Adão estava no paraíso, precisava de pregador no paraíso? A partir de que momento Deus levanta homens para falar a verdade? Quando a mentira está imperando, porque só se combate a mentira com a verdade. A mentira são trevas e a verdade é a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Até quando uma mentira sobrevive? Até o momento que se depara com a verdade. Quando alguém credibiliza uma palavra mentirosa até o respeito. Alguém me contou uma fofoca. O irmão fulano praticou isso, aquilo outro. A mentira está aqui. Mesmo que eu não tenha dado crédito, ela está lá.
Que momento essa mentira vai cair por terra? Eu vou até o irmão fulano e vou dizer assim: irmão fulano, isso assim, assim aconteceu? Aí o irmão fulano: não, pastor, não foi assim não, foi isso, isso e isso, está aqui a prova. Então, quando que a mentira deixa de existir? Quando a verdade é manifesta. E ninguém ofusca a verdade, ninguém mata a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jogaram ele no túmulo e disseram: acabamos com a verdade. E até os discípulos acharam, né? Poxa, já o terceiro dia nós pensávamos que essa verdade fosse remir Israel, mas já tem 3 dias que essa verdade está morta. E a verdade ficou morta? Não, a verdade já tinha prometido que ia se ofuscar por 3 dias e no terceiro dia ela ressuscitaria. Ninguém acaba com a verdade. Tanto que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Se há uma verdade que não está bem sintonizada, tudo que tu pode fazer é trazer uma verdade para somar aquela, porque verdade com verdade não se confronta, não se destrói, somente se somam. Jeremias é um camarada, irmão, que ele recebe também uma missão árdua. Tem um filme, acho que é intitulado apenas Jeremias, que mostra, aquele filme é bem tremendo, uns verdinhos da capa verdinha, que saiu por aí, uma série que lançaram, filminho maravilhoso, mostra bastante do sofrimento de Jeremias, um filmezinho simples de 1h30, um conteúdo muito bacana, tremendo. E a Bíblia mostra também o sofrimento de Jeremias bem patente, as coisas que ele teve que passar, como foi espancado, como foi humilhado, foi preso, arrastado, jogado num poço. Mas depois de tudo consumado, quem ficou de pé? O tal Jeremias. O que foi espancado, o que foi jogado no poço, o que foi humilhado, ele ficou de pé. E aqueles que o humilharam, e aqueles que nele bateram, foram todos atravessados pela espada de Nabucodonosor. Irmão, nós temos uma missão. E sempre que eu abro no livro do profeta Jeremias, eu lembro da profecia que um jovem entregou a meu respeito. Que hoje certamente já não é mais jovem, essa profecia tem, sei lá, uns 20 anos. Eu estava lá, subi um monte para orar, lá em Tomás Coelho. Aí tinha um monte aqui, onde ficava um monte de gente reunida, tinha um vale, tinha um outro monte lá que ninguém queria ir para aquele montezinho, e eu gostava de ficar quieto. Estava numa tribulação terrível, subi e fui lá para aquele montezinho orando. E de lá dava para ver uma brecha num vale, quando eu olhei lá embaixo, veio um homem por dentro do mato, o mato dessa altura assim, ele vem abrindo caminho dentro do mato assim, um homem da cor do irmão Alessandro, do irmão Juan assim, e ele vinha abrindo caminho no meio do mato. Eu falei, mas aquele camarada com tanto caminho lá pelo outro lado para ele subir, ele vem pelo meio desse mato, mas ele vem reto, incrível que ele vem reto, ele vem na minha direção. A distância é mais ou menos, meu irmão, uns 500 metros, e lá vem um homem por dentro do mato, de calça jeans, pulando. Que sacrifício aquele homem está fazendo? Quando ele chega mais perto no monte, ele vem, ele sobe, eu fico quieto ali, ele está do meu lado, e ele não fala nada. Aí eu puxei assunto, paz, irmão, e aí, tranquilo? Estou tranquilo. Aí eu comecei a falar com ele, das verdades do Evangelho. Quando eu comecei a falar com ele, ele deu aquele estanco do sobrenatural, ele falou assim, agora eu estou entendendo por que Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui, meu irmão, para te dizer só uma coisa, você é como Jeremias. Aí eu olhei aquilo ali, nunca tinha tentado tanto para a vida de Jeremias, e ele disse, você é como Jeremias, Deus me mandou aqui para isso, para te dizer que você é como Jeremias, mas nós não estávamos falando nada sobre Jeremias, não tinha esse assunto não, você é como Jeremias, e ele só conseguia dizer isso, você é como Jeremias, você é como Jeremias, você é como Jeremias,
Aí daqui a pouco ele falou assim, bom, cumpri minha missão, vou embora. Desceu pelo mesmo meio do mato e foi embora, sumiu. Só foi lá, Deus o enviou só para dizer para mim que eu era como Jeremias. Tem uma coisa que só Jeremias fez, foi ir para a porta do templo. Esse Jeremias vai para a porta do templo e ele começa a profetizar na porta do templo. E ele começa a dizer, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Vocês vão levantar as mãos e Deus vai virar o rosto. Vocês vão orar, vocês vão clamar e Deus não vai ouvir. As vossas mãos estão manchadas de sangue, de iniquidade. Irmãos, Jesus nessa terra hoje só tem um povo e ele se chama Geração Jesus Cristo. Vai buscar força no teu canto, irmão. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é grande. Eu sei que a luta é grande. Tem pessoas aqui feridas na carne e tem pessoas aqui feridas até no sentimento. Mas o bálsamo de Gileade ainda vive. Sabe, meu irmão? Muita gente não estava preparada para viver a realidade daquilo que sempre pregou. Não, eu morro por Jesus. Muita gente disse, eu morro por Jesus. Mas agora Jesus está mostrando que isso não é slogan. Jesus está mostrando que isso não é layout de igreja, nem layout de música. Os nossos irmãos dos mártires, quem dera fôssemos como eles, em memória dos mártires e etc, etc. Senhor, conta com o nosso sangue. Conta com o nosso sangue, poderoso Deus. É verdade o que você canta? Pois é isso que Jesus quer fazer mesmo, contar com o nosso sangue. Então agora a coisa está se desenhando. E agora vem seleção. Porque cada vez que muda uma dispensação é uma nova porta. E porta é lugar estreito e poucos passam pelas portas. Mas se nós lutarmos, todos nós vamos passar. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos passemos pelas portas. Mas agora nós estamos nos deparando com a realidade das profecias que estão naqueles quadros lá, de que Jesus realmente está chamando um povo para morrer por ele. E quem realmente está disposto a isso? Essa é a realidade da geração Jesus Cristo. Somos o povo que a nosso respeito está proposto uma glória tremenda. E quando eu falo de glória tremenda, tem coisa para acontecer nessa terra, mas irmão, a glória verdadeira é o que nos espera no céu. Nós sabemos que vamos morrer e ponto final. Tem gente que está morrendo pelo tráfico, tem gente que está morrendo pela farda da PM, tem gente que está morrendo pelo pano de chão da guarda municipal, porque uma guarda que tudo que faz é dar porrada em gente na rua, dar porrada em camelô, aquilo não é farda, aquilo é pano de chão. Farda é o que defende uma população, que defende o oprimido, que defende o mais fraco, isso é farda. Mas mesmo assim, não vale a pena morrer por ela. Tem gente que está morrendo pelas fardas, tem gente que está morrendo pela farda da marinha, tem gente que está morrendo pela farda do exército, da aeronáutica, pelo distintivo das forças nacionais. Tem gente morrendo por vários motivos. Nós fomos chamados para morrer em culto ao sangue de Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa morte. É isso que Jesus preparou para nós. Se Ele não nos classificar para morrermos por isso, irmão, nós partiremos para a glória sem o martírio, mas a nossa vida tem que ser em função disso. Eu preciso me preparar para isso. Fortifica-te, irmão. Os irmãos lá da África foram presos, né? 6 irmãos, parece. 6 irmãos presos lá na África.
E agora tem que voltar lá para responder pergunta, porque um bando de palhaço lá, o comando lá da, sei lá de que deles lá, se é a polícia, que nome que dá, vem essa frase, Bíblia assim, Constituição não, se sentem ofendidos. Vem a frase, Jesus volta em 2070, se sentem ofendidos. Vem a frase, não somos maçons, se sentem ofendidos. Ora, o que podemos fazer? O repórter da Nacional perguntou, o que é prostituta? Eu falei, prostituta é isso, um povo que serviu a Deus não serve mais. Mas você não acha que essas expressões ofendem as pessoas? Eu falei, eu entendo o seguinte, uma vez que Jesus Cristo tenha sido assassinado, significa que ele ofendeu alguém. Amém, meu irmão? Se Jesus não tivesse ofendido ninguém, não o teriam assassinado. Para quê? Para que iam assassinar Jesus se tudo que ele fazia era paz e amor? Alguém se preocupa em assassinar um camarada que agrada a todo mundo? Quando eu era jovem, adolescência, juventude ali, enfim, 18, 19 anos, por aí, eu tinha um orgulho. Eu via as pessoas brigadas umas com as outras, intrigas, na rua, na família, e eu me sentia num certo prazer em dizer o seguinte, eu, graças a Deus, eu me dou com todo mundo. Eu não entro em atrito com ninguém, está tudo certo, eu tenho paz com todo mundo. Eu me sentia muito gratificado porque eu não tinha nenhum conflito com ninguém. Eu até dizia, besteira ficar brigado, isso, aquilo outro. Mas é assim, você vai ter paz com todo mundo quando você não defender uma causa. Quando eu, aos 20 e poucos anos, passei a integrar a causa do Evangelho, eu descobri que aqueles que eu mais tinha como amigo, na verdade eram meus inimigos, se tornaram inimigos do nada. Ponha uma causa e uma ideologia na tua vida e não uses a ideia louca, idiota, de pensar que você vai poder continuar sendo amigo de todo mundo. Você não vai poder. Se não foram amigos de Jesus, também não serão teu amigo. É impossível. E tem gente que acha que pode ser cristão e ter amizade com todo mundo. Se tu tens amizade com todo mundo, tu não és cristão. Não é. Então é um cristão de boca fechada. Jesus Cristo fez inimigos a tal ponto que o assassinaram. Nós vamos fazer inimigos. Eu não sei nem, tem que falar com a Sociedade Protetora dos Animais, porque o que Deus tem revelado de trabalho feito em cemitério, em terreiros, com essa raça de umbandistas que tem por aí, com o meu nome, com sei lá o quê, foto é o que mais tem na internet para eles botar lá nos terreiros deles. Deve ser bicho morto de tudo que é jeito, catatumba aberta de tudo que é maneira. E quanto mais trabalhos eles fazem, mais geração Jesus Cristo vai crescendo. Crescendo na convicção, crescendo nos projetos de Deus cumpridos, crescendo em pessoas se somando ao ministério. Nos últimos 3 anos nós tivemos várias pessoas que se somaram ao ministério. Nos últimos 3 meses, várias pessoas se acoplaram ao ministério. Várias. E tem mais. É incrível o que Deus faz. As pessoas se acoplam ao ministério lá em outros estados, em outros países, e elas começam a realizar as mesmas obras que nós realizamos aqui. Que tremendo, irmão. Agora, Jeremias é o cara da contenda. Alguém até Jeremias entrega uma profecia, um cara vem e pá, na cara dele. Por onde passou de mim o Espírito Santo para falar a ti? Como que ele saiu de mim para falar a ti? Eu sou o profeta. Aí Jeremias disse, não, tu verás.
naquele dia que tu vai se esconder de câmara em câmara, tentando se esconder, perseguido pela espada de Nabucodonosor, tu vai ver. Não deu outra, o cara foi perseguido e morto. Aí vem outro, afronta Jeremias. Jeremias diz: não, meu amigo, para que isso? Tu não verás isso. Isso que tu está falando, tu não verás, tu vais morrer. Aí o cara, menos de um ano, morre. E a luta de Jeremias é grande. Jeremias passa anos profetizando, apanhando, preso, escorraçado, anos naquela luta, sendo sustentado por alguns que acreditavam na profecia dele, que ia lá, jogava um pão, jogava um copo d'água. Jeremias passa pão e água durante anos a pão e água, mas sustentando a verdade. Quando o rei o chamava: vem cá, Jeremias, a verdade é essa, rei, volta para o calabouço, beleza, pão e água. Quando a coisa apertava, chama Jeremias: Jeremias, o que tem Deus a dizer a esse respeito? O que Deus tem a dizer? Se arrepende, para de cultuar os Baalaíns, e não é, então volta para o calabouço. Vamos para o calabouço. Foram anos desde que Jeremias profetizou que Babilônia viesse, até que Babilônia invadisse. Anos. Mas ainda assim a Bíblia diz: é a nossa leve e momentânea tribulação, que não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Onde está o rei de Israel hoje? E onde está Jeremias? Onde estão os falsos profetas que comiam na mesa do rei e lhe profetizavam benevolências? Onde estão eles? E onde está Jeremias? Essa vida aqui não é nada, meu irmão. Nosso olho grande, a nossa ambição é no que está além dos portais da morte. É lá que eu tenho olho. E quando alguém fala quais as suas expectativas de vida, eu digo: a morte. A morte é a minha expectativa de vida. Ah, mas como assim? Amiga, eu creio na vida eterna e eu só a terei depois da morte. Amém, meu irmão? Então essa é a realidade, meu irmão. Deus está dizendo para Israel assim, ó: juntai todos os vossos holocaustos e outros tantos sacrifícios, devorai a carne de vocês mesmos. Para que esses sacrifícios, em outras palavras? Para que esses holocaustos? Eu não disse no verso 22, nem prescrevi nada dos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e a sacrifício. Eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. E aqui, meu irmão, é interessante. Outra versão diz assim: andai em tudo que eu vos ordeno. E aqui diz assim, também a conjugação verbal: escutai minha voz, serei vosso Deus, andai em todo o caminho que eu vos oriento. A versão Revista Atualizada diz: vos ordeno, aqui diz oriento. Segundo a conjugação verbal do nosso idioma português, a terminação O é presente. Então, Deus não está dizendo assim: andai em tudo aquilo que eu vos orientei. Ou já passei a lei, está lá, passado. Em tudo aquilo que eu vos ordenei. Terminação terminação I e ei é passado. Pretérito imperfeito, avaía, enfim, eu estudei um pouquinho isso. Mas quando diz ó, é presente. Eu amo, né? Eu parto, eu faço, é presente. Então, eu oriento, eu ordeno. Ou seja, muita gente acaba destruindo a sua vida porque fica num conceito do passado. Deus não é morto. Se Deus não é morto, Ele orienta,
ele ordena, ele fala com clareza no presente. Quando mudam-se os tempos e as estações, ele traz coisas novas. Houve um tempo que Israel oferecia sacrifício, Davi foi lá, transgrediu, e Deus revelou, tem que haver um sacrifício. Ele foi na eira de Araúna, comprou a eira, sacrificou e a praga cessou. E agora, não tem mais sacrifício, o sacrifício agora é de Jesus, e Deus deu ordens ao longo da história. Não tinha nada prescrito, presta atenção, geração de Jesus Cristo, não tinha nada prescrito na lei de Deus que um homem pudesse ousar ir para a porta do templo, que representava a própria presença de Deus no meio da nação, e levantar uma voz que fosse contra aquele templo. Porque estava escrito, se alguém mencionar uma palavra contra o templo do Senhor, será apedrejado até a morte. Mas Jeremias foi lá, porque quem faz as leis é superior às leis, e muda os tempos e as estações. Jeremias foi na porta do templo, toda a sua nação se escandalizou. Você é um louco? Vai cair fogo do céu e vai consumir ele, olha lá. Enquanto esperavam o fogo cair para consumi-lo, vinha a graça e ele falava com mais força, e o impacto da sua profecia calava jovens, idosos e todo mundo que o ouvia. E eles queriam matar Jeremias rangendo os dentes, mas não tinham coragem de descolar um braço para tocar em Jeremias. E quais soldados foram prender Jesus? Porque não trouxeram? Ninguém fala como ele. Então, meu irmão, Jeremias poderia olhar e dizer assim, e para onde? Para a porta do templo? Peraí, deixa eu folhear aqui, peraí. Não, aqui está escrito que se alguém levantar uma palavra aí, nesse templo aí, cai fulminado. Eu não vou não. Que voz é essa? Sai para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, conversa fiada. Nós não estamos aqui para brincar de evangelho, não. Nós sabemos o som da voz de Deus. E quando ele fala, a gente executa. Se os nossos familiares vão ter que ir lá e colher os nossos pedaços para sepultar, que colham, mas a missão foi cumprida. Esse é o novo espírito da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Esse é o novo espírito. Esse é o novo espírito que dará orgulho aos nossos filhos. Porque um dia vão dizer, quem é teu pai? Quem foi teu pai? E eles dirão, meu pai fez história com o sangue de Cristo. Meu pai foi um mártir e da maior causa que Deus levantou sobre a terra dos mortais. Meu pai hoje é história. Enquanto que muitos que combatem o evangelho, a história que eles têm para contar dos seus filhos é vendendo maconha e cocaína. Nós temos uma história, meu irmão, gloriosa, e não temos o poder de escrevê-la. Somos apenas as páginas que se deixam escrever por Deus, pelo Todo-Poderoso. Agora, você é apenas uma página em branco. Não decida o que vai ser escrito em você. Não decida. Deixa Deus escrever, meu irmão. Se preocupe em ouvir Deus. Deus tem um orgulho muito grande desse povo, meu irmão. Irmão, acredita no que eu estou te dizendo. Deus tem um orgulho de você muito grande. Muito grande. Eu tenho ouvido o gemido de Deus. Eu tenho ouvido o sussurro de Deus. Eu tenho ouvido, abre aspas, o medo de Deus em perder vocês.
Ele tem lutado o tempo todo. Quando Satanás quer peneirar vocês como trigo, ele tem intercedido para que a vossa fé não desfaleça. Ele olha sobre toda a largueza da terra e ele vê apenas um ponto negro, não vê mais nada. Nós somos o ponto negro que os olhos de Deus enxergam. Aonde está brilhando luz, são trevas, mas aonde está o ponto negro, ali está a glória de Deus. Desperta esse guerreiro que está dentro de ti, meu irmão. O guerreiro da obediência ao Deus vivo. O guerreiro que consegue aguçar os ouvidos e ouvir o que dizem os céus. O guerreiro cujo espírito que fala dentro de si não é o seu próprio, mas daquele que habita no seu tabernáculo. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento. Então, meu irmão, presente. A palavra é presente, Deus é presente. Cada vez que Deus se manifestar a você, Ele pode ser que te mencione coisas do passado, mas pode ser que Ele te mencione coisas do presente, e pode ser que Ele te mencione coisas do futuro. Jesus contou uma parábola. O chefe de família, não sei se é chefe de família, me foge a memória. O homem aplicado na escritura, o homem versátil na escritura, é aquele que tira do seu bom tesouro coisas velhas e novas. Tem muita gente vivendo que é velho, mas aqui tem coisa nova para você ouvir. Aqui tem missão nova para você realizar. Aqui tem. Alguém me parou. Vocês estão evangelizando? Eu falei, não, nós não realizamos essa obra. Isso para nós é coisa do passado. Hoje nós somos o povo que sacode as igrejas e diz para os crentes que eles não têm Deus e que eles estão mortos. Somos esse povo. Não estamos em busca de almas perdidas, estamos em busca de acordar a igreja para que o arrebatamento possa se cumprir. Como assim? Acessa aqui, meu amigo, restauração.net, a história é muito longa. Então, meu irmão, veja, seguindo, 24, mas eles não escutarão, nem prestarão qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus malignos corações, e deram costas e desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Então, meu irmão, essa é a realidade. Deus vai até o final, até que Babilônia se levante para massacrar os rebeldes, até que os impérios humanos massacrem os rebeldes que não forem arrebatados. Deus levantará sempre um grito, quer na porta dos templos, quer no meio das ruas. Irmão, eu até estremeço com o que Deus tem falado nessa manhã. Até estremeço. Até estremeço com o que Deus tem falado nesta manhã. Se tu queres trabalhar mesmo para Deus, irmão, vai buscando força, porque tem missões gloriosas. Deus tem missões gloriosas para o povo que não quer, não bate ninguém, para o povo que não agride ninguém, para o povo que não usa armas, para o povo que não chama ninguém para o braço. Deus tem missões gloriosas para este povo. A exemplo de Gideão.
Gideão, eu meterei neles um espírito e eles vão se destruir um ao outro. Vocês chegam só para recolher os despojos. É assim, irmão, assim e muito mais. Então, meu irmão, a missão que Deus vai te dar é agora, dentro dessa dispensação. É para hoje, é para esse momento, é para aquilo que Ele tem com a tua vida daqui para o futuro. Existem palavras que já eram, irmão, ficaram no passado. Tem coisas que não serão mais trazidas do passado de jeito nenhum. E esse texto nessa manhã foi o que me chamou mais atenção nesse versículo. Foi incrível como isso me chamou a atenção. Como a minha mente travou ali, em que o Espírito Santo, Deus mostrou assim, o texto é presente. Quando Deus estava falando com o povo de Israel lá no passado, estava dizendo, vocês, presta atenção que Deus estava dizendo para o povo de Israel lá no passado, quando falou isso através do profeta Jeremias, vocês estão andando nas coisas ultrapassadas, mas as novidades que eu tenho para vocês, vocês não querem, preferem os desígnios dos vossos malignos coração. Foi isso que o Espírito de Deus mostrou, que Deus continuou falando, e não somente através de Jeremias. Antes de Jeremias, muitos profetas de menor nome e até anonimato se levantaram em Israel, mas eles não quiseram ouvir, porque eles fizeram igualzinho fizeram com Jesus. Nós temos a lei e temos Moisés, para lá, seu filho de Deus, não queremos nada contigo. Isso é o que acontece. Sempre aconteceu e acontece hoje, igual Israel disse, vamos continuar com Moisés e não queremos Cristo, mas Paulo diz que o tempo da lei de Moisés era um enigma, o véu estava sobre os seus corações, mas agora com Jesus Cristo, víamos face a face a glória de Deus manifestada, mas muita gente ainda quer viver coberta pelo véu, e não quer enxergar a luz clara do Evangelho de Jesus Cristo. E assim é hoje, nesse tempo, não estamos mais no tempo da graça, como domínio, a graça persiste, mas quem domina é a restauração. Então, meu irmão, você vai receber ordens novas, porque o nosso Deus não é um Deus de passado, é um Deus de presente e é um Deus de futuro. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, quando o senhor estava de frente às Assembleias de Deus ali do Silas, no momento exato que desceu uma unção muito descomunal, muito gloriosa, a unção que desceu, eu não estava, mas como se eu estivesse ali, eu via um homem, e ele estava do lado do Senhor, e a face desse homem era uma face de leão, e era como o Senhor e esse homem fosse um só naquele momento. Assim manda dizer o Senhor, esta manhã é uma manhã de ouro, diz o Senhor. Assim que o Senhor começou a dedilhar, no início, entrou uma luz muito gloriosa nesse lugar. A igreja, ela começou a subir, e eu via um monte muito alto, aonde a igreja estava em cima desse monte, e reluzia uma luz muito gloriosa, e eu via toda a terra, desse monte dava para ver toda a terra, e a igreja era como um luzeiro em cima deste monte. Assim diz o Senhor, eu elevei a minha igreja acima do mais alto monte, para que toda a terra veja. Assim diz o Senhor, os que olharem para este lugar terão vida, diz o Senhor.
E no meio desta visão, pastor, toda a terra estava em trevas, toda a terra estava em trevas. E ali a visão cessou. Quando o Senhor tocava a canção, lembro das promessas que o Senhor deixou, saiu essas letras do papel, exatamente do papel, e ela flutuava por toda a congregação, a letra da canção. Deus me deu uma visão, e a continuação dela, uma visão que eu tive de uma porta, quando nós estávamos orando na casa do irmão Afonso, e Deus me tornou trazer essa visão aqui, e esta porta de ouro que se abre nos céus, e eu olhava essa porta, o moldes do ouro, a confecção do ouro, era um ouro trançado, eu via os desenhos, detalhe dessa porta, os umbrais dela eram de ouro trançado, muito bonito, e essa visão tornou, essa porta refletia a face do leão, ia se transformando, passou essa porta e eu via a face do boi, e passou a face do boi, e vinha a face do homem, passou a face do homem, e vinha a face de águia sobre esta porta. E nesta porta de ouro que sobressaltava, era o sangue que estava sobre essa porta. E ali a visão cessou. Até aqui, pastor. Ainda, pastor, Deus me traz aqui a memória, no início, o templo, a estrutura do templo movia nas orações, a estrutura do templo se movia desse lugar até aqui. Bem. Irmão Alexandre. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus que é santo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi a igreja receber cada um envelope. E quando as pessoas por curiosidade, algumas pessoas por curiosidade, abriam esse envelope. E quando abria esse envelope, muitas pessoas choravam e outras pessoas ficavam alegres. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi se formar aqui na frente uma espécie de rio, e a igreja estava em cima desse rio. Eu vi quando a igreja, ela afundou para dentro desse rio, e os irmãos começavam a conversar dentro do rio. Eu falava, mas só peixe pode falar ou respirar debaixo da água. Mas os irmãos estavam conversando debaixo da água. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E então essa visão cessou. Logo depois, eu vi o quarto dos irmãos, e o quarto dos irmãos também estavam cheios de águas. Mas algumas casas, havia alguns buracos, a qual os irmãos tentavam tapar esses buracos com um pedaço de pano. Mas quando a água começou a baixar, e os panos começou a sair, então essa visão cessou. Amém. Aleluia. Bom, Sidney. A paz para a igreja, tá? Tá, né? Põe mais de frente assim. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, eu tive uma visão com o senhor e com o irmão Alexandre Genésio, Altair e o irmão Rômulo. O senhor estava num cavalo branco, e esse cavalo ele tinha umas asas. Esse cavalo era muito bonito, esse cavalo era muito grande, ele tinha umas asas muito grandes, e o senhor sobrevoava em cima desse cavalo, e os irmãos que eu citei, eles estavam em cima de umas águias muito grandes, e vocês sobrevoavam e vocês chegavam num país, tá?
e eu pude identificar que era Israel. E ali o Senhor falava para eles e descia ali naquele país. E quando vocês chegavam lá, já tinha um povo lá muito grande, com as Bíblias na mão e com aquela roupa típica de Israel, tá? E vocês, quando vocês chegavam lá, eles vinham para perto de vocês e vocês começavam a falar alguma coisa. E Deus me deu uma palavra. E Deus me falou o seguinte, que a geração Jesus Cristo, o povo de Israel estará aprendendo com a geração Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Bom, Marcos. Amém. Mestre, essa semana na casa do irmão Afonso, eu tive uma visão de uma espada bem diferente das outras que eu já vi. Ela era uma espada alta, larga e toda preta. A lâmina dela era preta. Só o cabo onde o senhor segurava, né? Era de madeira, uma madeira envelhecida. Porém, a sua lâmina era negra. E eu não sabia para que era essa espada. Eu só sabia de uma coisa. Era para ser entregue para você, essa espada. E ontem lá na igreja, essa espada apareceu de novo e eu te vi em pé, todo de preto. Achei que era um anjo na hora, mas depois vi que era você mesmo, com a espada na mão, e você feriu o Silas Malafaia. E essa ferida nunca mais vai se ligar. Nunca mais. E o próximo é o Átila Nunes, e será ferido com essa mesma espada. E a ferida nunca mais vai cicatrizar. É isso. Amém. É aqui. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Alessandro, teve um momento que você deu um brado. E quando você deu um brado, irmão, eu vi sair de dentro de você, eu vou tentar explicar, uma espécie de um bolo negro. E você expelia aquilo, colocava aquilo para fora. E Deus me fez observar que quando aquilo caía no chão, eu via que tinha umas pequenas larvas. Interessante que essas larvas, irmão, tinham espinhos nela. E na ponta desses espinhos tinha sangue. E depois que Deus me fez observar, eu vi que aquilo desapareceu do chão da igreja, irmão. Amém. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Paulo Sérgio. O irmão Paulo Sérgio está aí? Não. Onde eu via, pastor, aquele gesso dele, impressionante. Eu via que o gesso ele ia tomando todo o corpo do irmão Paulo Sérgio, tomava todo o corpo, inclusive as pernas e até a altura do pescoço. E eu via que o irmão ficava impossibilitado de se mexer. Então eu vi um anjo, vinha com um martelinho de ouro, e ele bateu naquele gesso. Quando ele bateu, aquele gesso rachou, caiu no chão, e veio um outro anjo com uma pazinha e uma vassoura, varreu aquilo ali, colocou num saco, veio um outro, passou um pano e limpou. E eu vi que o irmão ficava completamente isento daquele gesso, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Na sexta-feira, lá no Silas Malafaia, no momento ali daquela unção,
Deus me fazia observar, mestre, um anjo com um machado na mão, com uma espada na outra, e toda hora que um homem saía para verificar os carros, ele se aproximava desse homem, como se ele o protegesse o Senhor de algo. E Deus me fez observar que quando aqueles homens que entravam, que vinham nos carros, né, os que estavam na porta e os que entravam, que eram pastores, quando eles chegavam e entravam, eles entravam com a espada no cérebro. Impressionante. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor pregou lá na porta, foi contra eles como uma espada que atingiu o cérebro deles. E hoje aqui, quando o Senhor falou desse mover, eu vi várias igrejas onde nós passamos, e Deus me fez observar que cresciam barreiras dentro delas. No momento que os pastores estavam pregando, eram criadas barreiras, e aquelas pessoas que estavam do lado da barreira não ouviam mais o que saía daqueles púlpitos, mestre. E isso aconteceu em várias igrejas onde nós visitamos as portas. E ali essa visão cessava. Hoje eu vi aqui, mestre, eu vi o Senhor receber uma espada, só que a lâmina dessa espada era curta, porém o cabo da espada era muito grande, mas a lâmina dela era curta. Depois eu vi chegar aqui uma outra espada, essa era mais ou menos grande, só que essa espada, ela balançava, subia e descia como se fosse uma gangorra. Depois ela girava, ela ficava girando, depois ela parava e ficava com a lâmina assim inclinada, mestre. Foi essa espada também que eu vi o Senhor receber aqui hoje. Amém. Deus me deu uma outra visão, mestre, onde eu vi o mar. Dentro desse mar eu vi 3 grandes peixes. E eu via um anjo, ele entrou no primeiro, e eu via que tinha como se fosse esqueleto de homens que já havia morrido, e na mão desse homem tinha espada. Ele retirava essas espadas e trazia para o Senhor. Depois eu vi alguns outros esqueletos boiando também nesse mar, com espada na mão, e via esqueletos no fundo do mar, já naquela, não sei se pode chamar de chão, mas no fundo do mar caído e com espada na mão. Essas espadas eram tiradas desses ossos e trazido também até o Senhor, mestre. Amém. Eu vi um anjo, veio aqui e derramou umas notas na cabeça do Joãozinho, filho do Paulo Roberto, e ele também trouxe umas notas musicais para entregar ao Elias, filho do irmão Rafael Felipe, pastor. Até aqui, irmãos. Assim que começou o culto, na primeira oração do Senhor, mestre, Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. A vida será dada por um povo humilde, um povo escarnecido por muitos, e esse é o povo que eu escolhi para andar no meio. Esse é o meu orgulho, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o povo que eu tenho por diamante lapidado nesta última geração. Levantai-vos, filhos meus, porque a hora é chegada, onde eu serei glorificado nessa terra, onde o meu nome será erguido a um pedestal tão alto que todos verão que eu sou o Deus verdadeiro. Porque hoje é o dia que há um Deus
que fala com seus filhos face a face e diz: eu sou convosco. E outra vez digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, eu sou convosco. Levantai-vos, filhos meus, pois eu tenho uma obra a realizar nessa terra. A minha obra é estrondosa e horrenda, pois eu, o Senhor, trarei a minha obra ao conhecimento de todos, pelos meus filhos que honraram o meu nome, honraram a minha palavra e honraram a minha ira, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando estávamos louvando aquele louvor, lembro das promessas que o Senhor deixou, lembro das histórias que a Bíblia narrou. Eu tive uma visão. Tive uma visão de um povo que se unia com os mártires do Coliseu, e por esse povo era gritado um nome, mas essa voz não era a voz da terra, e essa voz gritava: geração, 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 geração. Amém. Foi isso que eu vi. Quando o Senhor, mestre, falou que Deus é mais do que a vida, pois Ele criou a vida, e o Senhor ia falando isso e explicando isso, eu vi algo impressionante. Eu vi uma luz. Eu não sei que lugar era aquele onde eu vi isso, mas era um lugar glorioso. E eu não conseguia, eu sabia que tinha algo ali, mas essa luz ia crescendo, e ela ficava resplandecendo, mas era uma luz, eu não sei explicar, é uma luz diferente da terra, diferente de toda a luz que a gente possa imaginar aquilo que eu vi. Era uma luz quase que palpável, uma luz quase que material, e essa luz ia crescendo na medida que o Senhor ia falando, essa luz ia crescendo e ficando mais forte, ela resplandecia. Foi uma visão impressionante, e eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: tu levantaste o meu nome. Tu levantaste o meu nome. Eu te conheço. Eu te conheço, diz o Senhor, para ti, mestre, meu mestre. Ele diz que ele te conhece, porque tu levantaste o nome dele. E mais manda-me dizer o Senhor para ti, meu mestre. Ele diz que esse foi o desejo do teu coração, e tu entendeste o desejo do coração dele. E Deus manda eu dizer ao Senhor, Ele vai fazer algo na vida do Senhor tão tremenda, nessa terra ainda. Ele vai levantar o Senhor tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, porque o Senhor, mestre, entendeu o desejo do coração de Deus. E Ele diz que Ele te ama, porque o Senhor levantou o nome dEle, e hoje a glória dEle resplandece na vida dos humildes, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Mestre, quando o Senhor disse que era igual a Moisés, eu sou igual a Moisés. Nessa hora eu vi descer um grande cajado do céu e se posicionar na sua mão direita. E eu vi descer uma veste também, uma veste vermelha com traços brancos, as listras brancas. Era como um colete, mas aquele colete aberto assim, sem mangas, e ia até embaixo assim. E ele veio e se posicionou no Senhor, sem auxílios de mão, isso. Se posicionou no Senhor. Amém.
No momento da pregação, mestre, que o senhor falava um novo espírito, esse é o espírito da geração de Jesus Cristo, esse é o novo espírito, e que Deus tinha ciúme desse povo, Deus tinha muitos ciúmes desse povo. Eu tive uma visão, eu vi um anjo, esse anjo era muito grande, esse anjo vinha trazendo uma espada enorme, uma espada de luz. Essa espada, ela brilhava que nem uma pérola, mas muito mais do que uma pérola. E ele veio com essa espada e enterrou ela no chão do templo. A face desse anjo era impressionante. Esse anjo tinha um brilho no olhar e uma luz que saía dele impressionante. Esse anjo é um anjo diferente. O sentimento que eu tive é que esse anjo é um anjo que nunca esteve aqui na terra. Esse anjo é o anjo do final dos tempos. Assim diz o Senhor: eu envio o anjo do final dos tempos para esta hora específica. Algo mais? Mestre, quando o irmão Rômulo estava falando sobre aquela luz, aquela grande luz, Deus mostrava a terra e ela girava de uma maneira muito mais rápida, com um movimento muito mais rápido. E a maneira que ela ia girando, mestre, ela ia se aproximando numa velocidade muito incrível do Sol. Não nessa velocidade normal que ela gira, ela ia se aproximando do Sol numa velocidade muito mais rápida. Quando ele falava, naquele momento que ele falava daquela luz, e no começo, quando ele deu aquela primeira palavra, coisa incrível, eu via ser trazido para a igreja aquela roupa antiga que os cowboys usavam no velho, impressionante, mestre, aquelas roupas de velho oeste. Eu via ser colocado no senhor chapéu, cartucheira, ainda vi o senhor girando a arma, girava, colocava na cintura, girava e apontava, e isso foi assim com a igreja. Os irmãos também receberam esse tipo de veste, mestre, e ali essa visão cessava. Amém. Amém. Quando o irmão Rômulo, ele disse assim: eu tenho uma palavra do Senhor, e ali ele começou a falar que o Senhor dizia, eu vi milhares de espadas, milhares, muitas espadas que flutuavam em toda a terra elas se cruzavam, ia para o norte, para o leste, para o oeste, elas atravessavam monte, muitas espadas, eu não via mais a visão da terra normal, mas eram espadas que flutuavam sobre toda a terra. No exato momento em que o Júnior trazia o louvor que foi cantado aqui, pastor, o Senhor se transformou em ouro. Foi muito tremenda essa visão, o Senhor vinha se transformando todo em ouro. Depois a irmã Cláudia se transformava em ouro, e toda a igreja se transformava em ouro. Assim manda dizer o Senhor mais uma vez: esta é uma manhã de ouro, diz o Senhor. Esta é uma manhã de ouro, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Agora, quando o Senhor começou a iniciar esse louvor, pastor,
os céus, Deus girou essa cortina azul que está em cima, Ele moveu essa cortina. Impressionante, essa cortina foi movida. Deus mexeu com os céus nessa hora. Veio um vento muito forte dentro da igreja e arrancou as vestes da igreja. E a igreja recebeu vestiduras de ouro. Uma vestidura muito linda, coisa impressionante. Toda a igreja recebia vestiduras de ouro. E desceram capacetes de ouro, espadas de ouro, lanças de ouro, e vinha sobre a igreja. Aqui, bem aqui, o Senhor recebeu uma espada de ouro impressionante, muito linda, coisa absurda, muito poderoso, muito gloriosa esta visão. Esta espada deitou, sem auxílio de mão, em cima deste púlpito. Assim manda dizer o Senhor: esta é vestidura para a última hora, diz o Senhor. Eu encerrarei a minha dispensação sobre a terra. Por isso, assim diz o Senhor: eu revisto o meu povo, eu revisto o meu povo, eu revisto o meu povo, entrego a minha espada de ouro em tuas mãos, servo meu, diz o Senhor. Diz o Senhor nesta manhã. Assim diz o Senhor. Deus. Volta aí. Mestre, eu vi um rolo de pergaminho. Esse rolo, ele era entregue ao Senhor. Então o Senhor devolvia esse rolo para o anjo e pedia que ele entregasse lá os irmãos da África que estão envolvidos lá na prisão. E aquilo que estava no rolo era o que eles têm que dizer quando ele for solicitado por eles de novo. Louvado seja Deus. E na hora nesse mover do louvor, eu vi vários anjos chegarem aqui, pastor. Eles tinham telas na mão dessas de pintores, e eles se posicionaram de frente do púlpito e começaram a pintar. Eles olhavam para o Senhor e começavam a fazer uma espécie de quadro, e a moldura era dourada, as bordas dessa moldura, e eles começaram a pintar, Quando ficou pronta a pintura, eles estavam fazendo a imagem do Senhor nesse quadro. Quando ele virou o quadro para mostrar para os outros, não era somente o Senhor, era o Senhor e um outro homem que estava do lado do Senhor, mestre. Que coisa tremenda, Deus, até aqui, mestre.